Você já teve a sensação de que não importa o que faça ou onde esteja, simplesmente você não se encaixa? Por muito tempo, eu vivi um eco constante na minha mente. Uma palavra que parecia definir quem eu era: rejeição. Esse sentimento não começou ontem. Ele nasceu comigo, cresceu nos corredores da escola, onde eu me sentia invisível. Alimentou-se dentro da minha própria casa, o lugar onde eu deveria me sentir mais acolhida. A rejeição na infância deforma a nossa lente sobre o mundo, onde a gente cresce achando que o problema está na gente, que não somos boas o suficiente ou dignas de amor. A gente acostuma com as migalhas. Se você também carrega esta ferida, fica comigo até o final deste vídeo. Eu quero te contar como a verdade me libertou deste padrão que parecia maldito e como eu mudei o rumo da minha história. A rejeição é um vírus invisível. Quando não tratada na infância, ela se transforma em um padrão repetitivo na vida adulta. Durante anos, eu mudei de ambientes, mudei o ciclo de amigos e tive diferentes relacionamentos. Mas, de repente, eu olhava ao meu redor e a história era exatamente a mesma. Eu era rejeitada de novo, eu era excluída de novo e eu era passada para trás de novo. Há cerca de 3 anos, algo estalou na minha mente. Eu percebi que os relacionamentos seguiam o mesmo roteiro. E o primeiro lugar que eu identifiquei em meu ciclo de relacionamento foi com a relação com os cônjuges. Eu entendi que nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Como a minha identidade foi moldada na rejeição desde pequena, eu inconscientemente tolerava relacionamentos que validavam essa dor. Eu aceitava o desprezo porque, no fundo, a minha mente achava que o meu papel aqui no mundo era de ser rejeitada. Eu estava presa em um ciclo, onde que isso parecia impossível de se romper. Então eu decidi buscar a única fonte verdadeira absoluta. A minha libertação não aconteceu por acaso. Ela começou quando decidi mergulhar profundamente na palavra de Deus. Eu precisava de respostas e foi num desses estudos com sinceridade em que a promessa de João 8,32 se cumpre em minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus começou a arrancar as mentiras que a escola e a infância plantaram dentro de mim. Mas eu ainda precisava entender a mecânica por trás dos fracassos afetivos. Eu me perguntava: Deus, por que os meus relacionamentos não dão certo?
Foi para responder essa pergunta específica que eu entrei para o Aliança Divergente. Ali, unindo a fé ao entendimento mental e estratégico, eu pude abrir os meus olhos por completo. Lembrei-me de que Deus diz em Jeremias 32, ele fala sobre a cura do seu povo, de dar-lhes um só coração, um só caminho e fazer uma aliança eterna para não deixar de lhes fazer o bem. Eu entendi que Deus tinha um plano de restauração na minha vida, mas eu precisava deixar de andar no antigo caminho da rejeição para viver essa nova aliança. Munida da palavra de Deus e do conhecimento em que adquiri na aliança divergente, eu decidi colocar em prática a minha biografia que eu já estava escrevendo. Sentar para colocar a minha história no papel mudou tudo. Quando você escreve sua vida, você deixa de ser a vítima que sofre e passa a ser a autora que analisa. Eu vi a minha infância ali documentada. Eu vi os meus traumas na escola. Eu vi as minhas dores de casa. E foi olhando para aquele papel que o entendimento se completou. Eu consegui rastrear a origem exata do padrão com o cônjuge. Eu vi em qual momento da minha linha do tempo em que eu assinei o contrato emocional que aceitaria ser rejeitada. A escrita, guiada pelo Espírito Santo, me deu o poder de quebrar este ciclo, onde eu olhei para o texto da minha vida e disse: isso fez parte do meu passado. Hoje já não faz mais. O ciclo está quebrado. Hoje eu não sou mais refém do meu passado. Eu sou uma mulher livre que entendeu o seu valor em Deus e que fechou as portas para os relacionamentos que não refletem o amor. Se os padrões estão se repetindo na sua vida amorosa hoje, entenda uma coisa: não é azar. É um aviso de que dentro de você precisa de cura e da verdade. Busque a palavra de Deus, a intimidade com Deus. Procure conhecimentos e mentores. Escreva a sua história e enfrente o que te machucou na sua infância. A rejeição que você viveu lá no passado não define o futuro que Deus tem para você. Você nasceu para viver as promessas de Jeremias 32. Uma vida debaixo do bem e da fidelidade do Pai. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você também quer quebrar esses padrões, comente aqui embaixo. Vamos caminhar juntas. Até o próximo vídeo.